Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Roberta e no vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem maravilhosa que é uma passagem da Bíblia que a gente aprendeu que se trata apenas de gratidão. Só que eu vou trazer essa passagem da forma que eu entendi para que você também consiga ver essa passagem sobre uma nova perspectiva. Passagem de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Vamos lá? Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Primeiro, vamos ver aqui por que é que tinha tanto leproso junto esperando Jesus passar. Naquela época, quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela era afastada da sociedade. Ela não podia mais conviver ali na cidade, eles tinham que se isolar até ficar curado. Então, para não ficar sozinho, é claro, os leprosos se juntavam e ficavam ali vivendo no grupinho deles. Entre esse grupo de 10 leprosos, tinha um que era estrangeiro. Note que eles gritaram de longe, falaram: Jesus, Jesus, tenha pena de nós. Por que eles gritaram de longe? Porque a pessoa diagnosticada com lepra não podia chegar perto de quem estava saudável. Não podia. Cada um tinha que falar no seu canto, ficar lá até se curar. E eles estavam juntos porque era conveniente para que não ficassem sozinhos, né? Então, imagina o seguinte: Jesus olhou para eles e falou: Vão até os sacerdotes e peçam que eles te examinem. Desses 10, a pessoa que tinha mais fé de todos era o estrangeiro. Por quê? O estrangeiro, eu aqui analisando a história, vendo o que pode ter acontecido sobre a minha perspectiva, foi que quando Jesus falou: Vão até os sacerdotes, eu imagino que o estrangeiro deve ter um modo de falar dele, devia ter a língua. E aí ele escutou o que Jesus falou e na hora que Jesus falou, ele tinha tanta fé que ele falou: se Jesus falou, está falado. Eu vou até o sacerdote porque é só isso que está faltando para eu ficar curado. Isso na fé dele, nos pensamentos dele. Porque, gente, eu tô aqui na Austrália e eu tenho que falar inglês com as pessoas, eu convivo com as pessoas aqui. Só que quando eu estou no momento a sós, quando eu vou agradecer, quando eu vou fazer alguma oração, eu falo em português. Eu simplesmente esqueço que tem inglês na minha vida. E foi a mesma coisa que esse estrangeiro fez. Ele se fechou na língua dele e ele simplesmente fez o que Jesus mandou e começou a agradecer. Eu já tô curado. Eu já tô curado. Jesus, 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 eu vi Jesus. Jesus disse que eu ia ficar curado, que era só eu ir lá falar com os sacerdotes. E aquilo ficou na cabeça dele. E ele já foi imaginando a vida dele curado, como que ele ia voltar para a família, como que ele ia falar: eu vi Jesus, eu estou bem, como que eu curei rápido? Foi Jesus que me curou, mandou ir no sacerdote, porque só para provar assim que eu estava curado, tal, porque precisava do diagnóstico dele, mas eu já sabia que eu estava curado, porque Jesus falou que eu estava curado, então eu estava curado. Isso, vamos dizer que ele estava falando em português, na cabeça dele.
Só que ele era o estrangeiro e tinha os outros 9 que eram da Galileia, que eram galileus, ok? Imagina esses outros 9 conversando entre si, falando: meu, você acredita numa coisa dessas? Mandou a gente ver os sacerdotes. Olha, eu vou falar para vocês. Eu já vi esse homem curando cego. Eu já vi esse homem curando uma mulher que estava com problema de sangue faz mal tempão. Eu vi Jesus levantando um paralítico e para nós ele não levantou um dedo. E o outro, é verdade, eu achei bem estranho também, porque o nosso caso é super grave. Como que ele não deu a mínima atenção? Mandou a gente no sacerdote? E aí um outro comentando: meu, agora você imagina, o sacerdote falou pra gente sair lá do meio, porque ele diagnosticou a gente com lepra, agora a gente vai voltar lá, ele vai dar com o pé no nosso traseiro, vai mandar a gente embora lá, não vai nem querer olhar pra gente. Nossa, mas Jesus, vou te falar também, viu? Caramba, era só ele ter levantado o dedo, não levantou um dedo, não levantou um dedinho pra sarar a gente, mandou a gente lá pro sacerdote. Ah, dá licença também. Isso no caminho. Agora, aquele estrangeiro, ele não quis nem saber mais o que os outros estavam falando. Ele não quis saber o que estava acontecendo. Ele simplesmente pegou e já foi para o sacerdote fazer o que Jesus falou, não discutiu e acabou percebendo no caminho a cabeça dele. Na cabeça dele, a fé dele foi tão forte que ele já tinha sido curado. E quando ele olhou, ele nem foi no sacerdote, ele voltou correndo: Jesus, Jesus, gratidão, seja louvado, Deus seja louvado. E os outros, possivelmente, nem foram no sacerdote. Ou seja, provavelmente não receberam a cura. Mas por que eles não receberam a cura? Porque Jesus não deu a cura para eles? Não, porque eles simplesmente não acreditaram que era simples assim, ir no sacerdote como Jesus tinha falado. Agora, se você voltar, Jesus falou para ele assim: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Os outros 9. Jesus não falou: eu curei 10 e só um voltou. Ele disse: 10 homens foram curados, só um voltou. Aonde estão os outros? E aí foi que ele falou: levante-se e vá, a tua fé te curou. A pessoa, ela tinha tanta fé que quando ela encontrasse Jesus, ela ia ser curada, que ela foi curada. Ela não ficou perguntando como, não ficou perguntando o que Jesus ia fazer, não ficou perguntando qual o caminho que Jesus, se Jesus ia dar um remédio, se Jesus ia tocar. Não. Ela falou: se Jesus falou, é porque está falado. Ele mandou ir no sacerdote, eu vou no sacerdote. Só que não foi a questão de ir no sacerdote. Jesus podia ter falado para ele: olha, você vai dar 10 pulinhos, você vai dar 10 pulinhos e vai piscar 100 vezes, aí você vai estar curado. Ele ia acreditar que se dando 10 pulinhos, porque foi Jesus que falou. A fé dele, com a fé que ele tinha certeza que ia ser curado. Os outros, a única coisa que sabiam fazer era reclamar. E quando eles foram e não voltaram para agradecer, provavelmente porque eles não receberam a cura. Existe um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o livro dos Abraham Hicks, que é uma consciência canalizada pela Esther Hicks, que eles falam: peça e seja atendido. O livro foi traduzido para o português como peça e será atendido. Só que nas palestras dos Abrahams, eles falam o seguinte: assim que você pede, você já recebe aquilo que você pediu. Porém, se você não estiver na frequência, na vibração daquele pedido, você não vai conseguir ver
o que você precisa fazer para alcançar aquilo. E não é a ação, eu preciso fazer tal coisa, tipo, dar 10 pulinhos. Não, não é isso. Você vai seguir a instrução que vai vir do seu eu interior, guiado pelo seu eu superior, que são ações inspiradas. No caso da leitura aqui da Bíblia, não está querendo dizer que Jesus ficou chateadinho porque um voltou para agradecer e 9 não. Não. Jesus está mostrando aqui nessa passagem que se você não tiver fé, não adianta. Não adianta. Se ao invés de agradecer, você começar a reclamar, não adianta. Não adianta. Esse estrangeiro, ele simplesmente se fechou na fé, no que ele acreditava e que ele tinha certeza que porque ele encontrou Jesus, ele ia ser curado, e ele foi. E os outros 10 que não voltaram para agradecer, provavelmente nem chegaram a ir no sacerdote, porque a fé não era como a fé daquele homem, como a fé daquele estrangeiro. E como o estrangeiro não entrou na roda dos escarnecedores para reclamar que Jesus não levantou um dedo, ele recebeu a cura. A gratidão é algo maravilhoso. E quando você agradece antes mesmo de receber... Ai, que legal isso aqui. O que a gente pode tirar de lição? Que quando você agradece, quando você tem certeza que aquilo que você pediu está a caminho, você recebe mais cedo ou mais tarde. Agora, quando você é uma pessoa ingrata, não é ser grata a Jesus, não é ser grata, eu vou lá na igreja, não, é ser grato de coração e é entender que a sua fé é que vai trazer aquilo que você quer, seja saúde, seja finanças, seja harmonia familiar, seja amizades verdadeiras, seja lá o que for. A fé, ela move montanhas, sim. E não é fácil você chegar a esse estado de fé que esse estrangeiro teve. Eu espero que a pessoa que assistir esse vídeo, que tiver a oportunidade, entenda a visão de que Jesus quer dizer quando ele fala, a sua fé te curou. Jesus não disse, eu curei 10. Jesus disse, 10 foram curados. Porque quando você pede, você é atendido. E muitas vezes, nós também pedimos e às vezes não nos abrimos para os caminhos que vão se abrindo para que a gente receba e depois fala, não, meu pedido não foi recebido, eu acho que não é para mim isso, sabe assim? Então, quando você tiver um tempo, reflita nessa palavra, porque do mesmo jeito que eu vi essa luz, é capaz que você também veja algo mais, porque ler a Bíblia por ler e achar que Jesus ficou chateadinho, porque você não foi grato, não tem nada a ver. Ele está querendo dizer aqui que o responsável pela sua cura, o responsável pelas suas finanças, o responsável por tudo aquilo que você quer é a sua fé. E se você deixar que a consciência de Cristo haja na sua vida, se você se deixar influenciar por essa consciência, que foi isso que esse estrangeiro fez, ele se fechou na própria língua e começou a louvar antes mesmo de ser curado. Esse é o X da questão. Eu espero que esse vídeo te ajude a ver essa parte da Bíblia e a vida sob uma nova perspectiva, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!